seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à live Comportamento Empreendedor Líder. Eu sou Fernando Campagnolo, Campa, né? Como o pessoal me chama. E aqui no Comportamento Empreendedor Líder, a gente sempre traz um comportamento que faz toda a diferença para aquele empresário que quer conseguir parar de apagar incêndio, organizar seus processos e ter uma empresa lucrativa. E isso, né, Cris, é ser um verdadeiro empreendedor líder. Mas antes que eu explique um pouco mais sobre isso, Cris, se apresenta aí para a gente. Eu sou Cristiane Campagnolo e hoje nós vamos falar sobre um comportamento que muda todo o jogo do empresário. E ele é relacionado à profissão que o empresário precisa ter. Profissão que o empresário precisa ter. Falando nisso, respondam para nós aí. Quem está aqui na live responde para a gente. Qual é a tua profissão? Opa! O que você faz? Qual é a tua profissão? Quero saber. Qual é a profissão? Não é o que a empresa faz, é a tua profissão. Fala aí para nós. Uhum. Cris, sempre perguntam pra gente, né? Mas por que parar de apagar incêndio, organizar os processos, ter uma empresa lucrativa? Por que isso? O que é isso? Parar de apagar incêndio é parar de... Aquele clássico, né? Que se fala correr atrás do rabo, ficar o dia inteiro resolvendo pepino, resolvendo encrenca que surge a toda hora, seja de colaborador, seja de cliente, seja de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que saia do controle. Quando você parar de apagar incêndio, você vai ter tempo para pôr ordem na casa. E eu não estou falando que os empresários são desorganizados, não é isso, de forma nenhuma, cada um tem a sua organização. Mas eu estou falando que organizar os processos é você deixar a empresa o máximo lá no pilotão automático possível, para que você, empresário, consiga focar no que realmente importa, que é fazer a empresa se desenvolver, prosperar, crescer. E aí qual é que é a consequência disso? Vai aumentar o quê? Dinheiro no bolso. O din-din no bolso. Vamos ver se alguém falou profissão para nós aqui, Cris. Quero ver a profissão, né? Instrutor de trânsito, advogado e consultora de LGPD, empresário em transformação, verdade, ó. Aí o pessoal está dizendo da empresa. A gente quer saber a profissão, né? O Jackson disse que é empresário, a Andrésa disse que faz tudo, queria saber a profissão. Presidente, ó, aqui diz que é presidente. Bacana. Vamos ver quem mais aqui. Puxa, pouca gente está respondendo. Ó, tosadora de cães e gatos. Marceneiro, olha aí outra profissão. Ótico terapeuta. Vamos ver o que mais vem aí. O que mais vem aí? Vamos ver o que é. Vamos ver. Corretor de seguros. Onde é que vem tudo isso, né, Campa? Onde é que vem tudo isso? Minha profissão estou contadora, administrativo. O pessoal está falando do ramo, né? Queria saber a profissão: enfermeira, diretor comercial, professor. Vamos ver aqui o que mais sai, Cris, de profissão. Profissão. Qual é a profissão do pessoal? Vamos ver qual é a profissão. Vamos ver qual é que é a profissão. Vamos lembrar, né, Cris, que a gente vai, no momento que a gente começar a passar o conteúdo, aqui a gente vai responder as perguntas lá no finalzinho, a gente abre um minuto. Então, se for surgindo alguma dúvida, estão falando isso, estão falando aquilo, deixa lá para o final, tá? Lá no final a gente conversa. Ó, o Mário Libardi aqui diz que é engenheiro. Bacana, show de bola. Mas por que será, né, Cris, que a gente fala de comportamento, que a gente decidiu fazer essa live de comportamento aqui? Por uma coisa muito simples. A gente percebe, assim, já fiz várias turmas do Empreendedor Líder, que começou presencial, fiz algumas turmas presenciais, mas a maioria foi online. A maioria foi lá no meu curso online. E eu noto uma coisa, naqueles empresários que conseguem mesmo parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa. Sabe o que eu observo, Cris? O que é, Campo? A técnica é importantíssima. Tem que ter a técnica, sim. Mas tem algo que a pessoa tem que ter também, que muda todo o jogo, que é o comportamento. Não basta eu saber a técnica. Tem que saber a técnica e saber me portar perante aquela técnica. Então é por isso que a gente trouxe esse tipo de conteúdo aqui. Muita gente está cheio de técnica, mas o comportamento não é condizente. Aí não leva. Então é uma série de comportamentos. Cada uma dessas lives a gente vai trazer um comportamento aqui. E você lembra, né, Cruz, para a gente começar a falar desse comportamento, você lembra a nossa primeira empresa que a gente abriu lá em 95? Se lembro. Vamos contar um pouquinho aqui?
Sim. Pouquinho, né? Naquela Pouquinho. época, o nosso foco era programar, fazer sistema, né? Desenvolver o produto. Isso era legal para nós, era isso que a gente fazia o dia inteiro, né, Campa? E qual era a nossa profissão, Cris, naquela época? A minha e a tua? Era programador de computador. Ponto. Programador de computador. A gente abriu uma empresa de quê? A gente abriu um restaurante, né? Não, a gente abriu uma software house para a Nossa, gente poder exercer a nossa profissão. exatamente. A gente era bom, né? A gente era bom naquilo. Muito bom. Exato. Mas lembra o que aconteceu? A gente conseguia tocar a empresa sendo bons programadores? Pois é. Conseguia fazer mais software, né? Com bons Conseguia fazer mais programadores. software. Baixar a cabeça e trabalhar. Isso era o que a gente fazia, né? Eu era um bom programador, Cris era uma boa programadora. Fazia as coisas bem feitinho e exercia sabiamente a nossa profissão. Exercia com maestria nossa profissão. E nossa, né, Cris? O nosso produto era sensacional. E era mesmo. Nossa, E a gente achava que era isso que bastava. claro, só isso aí chegava, né? Ter um produto bom, ter um produto cheio de recurso, diferente. Uau, a empresa vai decolar com isso. E decolou. Fez que nem o foguete lá. Como subiu, desceu, né? Porque não bastava, né, Cris? Não bastava só programar. Lembra da primeira dificuldade que a gente teve na época? Tá lembrado qual que era? Qual que tu tá lembrando? Qual delas? Tô lembrando da venda. Quem é que ia vender aquilo? Você sabia vender? Eu não sabia vender, não gostava de vender, tinha medo de gente, não sabia lidar com gente. Chegava lá e fazia aquilo que achava que tinha que ser feito, mas eu queria voltar correndo para programar de novo, né? Então já foi a primeira dificuldade. Exato. Aí a gente viu, não, peraí. Opa, eu não sei vender. A Cris não sabe vender. Então vamos contratar o quê? Um vendedor. Vendedor com experiência. E aí funcionou que foi uma maravilha, né? O cara não ia visitar. Aí a gente queria largar na mão do vendedor e ficar nós lá programando, continuar programando, porque era o que nós gostávamos de fazer. Então é uma coisa que a gente fez com naturalidade. Eu não sei vocês que estão aí na live, se vocês quando começaram as empresas faziam alguma coisa com naturalidade e largavam para os outros fazer as outras coisas. Nós largamos, a venda largamos totalmente. E aí, o que acontecia? O cara não vendia, o cara não ia visitar, o cara enrolava, começava a vender produto de outro. Foi o que aconteceu. E nós tínhamos que engolir. Não, mas é demorado. A venda ela é assim, tem que construir. Não entendia nada de venda, engolia. E aí, quando chegou no financeiro, mesma coisa, né? Larga a fulaninha lá. Não, agora ela toca o financeiro para nós. Uau! Você vai me preocupar. E aí, mesma coisa. Sem nada mais, né, Campa? A gente se preocupava em cada um fazer uma coisa, trabalhava em ilha, cada um fazia do seu jeito, cada um fazia do jeito que dava, e aí ficou do jeito que ficou. E ali a nossa profissão, programador. E a nossa profissão, programador, para a gente poder continuar sendo programador naquela época. Exatamente, deixa o caminho livre para a gente programar. E aí chegou aquele momento lá do buraco, te lembra, né? Meu Deus, a gente não sabe fazer, a gente não sabe tocar uma empresa, precisamos de alguém que saiba. E aí entrou bonito lá de sócio, tá lembrada disso? Sim. Aí nós arrumamos um sócio. Um sócio-chefe. Um sócio que virou nosso chefe e que, na verdade, ele não fazia aquilo que tinha que ser feito também, né? Exatamente. Sabe o que faltou pra gente naquela época? Faltou aquele comportamento que a gente vai falar agora, né, Cris? Faltou aquele comportamento. E a verdade é que eu vejo assim, ó. Falta muito isso nas pessoas que abrem uma empresa, infelizmente. Eu vejo lá nos alunos do Empreendedor Líder, nossa, a maioria ainda falta esse comportamento. Estão em busca de ter esse comportamento. Que é real, Cris, com raras exceções. Raras, existem exceções? Claro que existe, mas a gente não vai falar de exceção aqui, a gente vai falar do normal, do comum, daquilo que é a maioria das vezes, né? A pessoa abre uma empresa para exercer a profissão dela. Ela trabalha para alguém, ela decide que vai parar de alguém, ou deu uma fatalidade, lá perdeu o emprego, está ruim, crise, ela abre uma empresa para exercer a profissão dela. Com raras exceções, é assim. O contador vai abrir o que será? Um salão de beleza, né? Geralmente é um escritório de contabilidade, raras exceções.
A cabeleireira vai abrir o quê? Um salão de beleza. Beleza. O engenheiro vai abrir. Se é um engenheiro civil, vai abrir uma construtora. Se é um engenheiro elétrico, eletrônico, vai abrir algo afim. Um engenheiro mecânico abre uma indústria. É assim que funciona. A pessoa abre uma empresa para exercer a sua profissão. E aí, o que ela faz na empresa dela? Faz aquilo que foi treinado para fazer a vida inteira. Exercer a sua própria profissão. E agora eu trabalho para mim, né? Agora não tem mais chefe. Só que daí tá tapado para esse comportamento que a gente vai falar hoje, que é tão importante. Eu acredito que todos que estão aqui hoje estão buscando saber o que é esse dito comportamento que nós vamos falar. Exatamente. E aí o problema é que muitas vezes daí começa aquele pensamento assim, mas espera aí, vamos lá. Eu sou um engenheiro, eu faço tantos projetos. Lá eu trabalho como empregado, eu tenho meu salário, não vai variar. Aqui na minha empresa, quanto mais projetos eu fechar, e eu fizer, e eu entregar, mais eu vou ganhar dinheiro. E é uma lógica que, não está errado, né? De certo modo, não está errado. Só que o problema, o que é? O problema que eu vejo é que daí, como é que vai ser o crescimento desse cara que está sendo só engenheiro? Não tem. E é aquele velho conceito que vem da criação desde que a gente era criança, né, Campa? Quanto mais trabalha, botam isso na cabeça da gente. Claro que bom. Quanto mais você trabalhar, mais você vai faturar. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você estudar para poder trabalhar mais dinheiro você vai ter. Não é assim que a banda toca, não é assim o resultado que a gente vê no dia a dia, né? Exatamente. Estou citando o exemplo do engenheiro, mas vale para o contador, vale para a cabeleireira, vale para o mecânico, vale para o borracheiro, é a mesma realidade. Abriu a empresa, está lá executando a profissão, daí ele começa a lembrar daquelas coisas que ouviu lá do vô, né? Mas é o olho do homem que engorda a boiada. Então ele tem que estar ali, mandando, tem que estar ali cobrando, tem que estar ali fazendo. Ninguém faz melhor do que eu. Nossa, eu sou a melhor pessoa do mundo nessa área. Não existe ninguém que vai contratar que vai fazer melhor do que eu. E aí ele faz, fica lá fazendo. E a empresa vai crescendo daquele jeito. Cresce a empresa do cara, cresce o quê junto, será, Cris? Os incêndios para apagar os problemas. Claro, aí ele coloca lá um outro profissional. Bom, aumentou meu número de clientes, agora eu preciso mais um para fazer, para me ajudar, né? Preciso mais um para me ajudar com isso aqui. Aí coloca um colega de profissão ali. Coloca um colega de profissão. Mas quer que o cara faça tudo igual ele, quer que o cara aprenda que nem ele, quer que o cara se vire que nem ele, quer um clone. Quer um clone ali. Difícil de conseguir um clone, que é um faz tudo. Ele acaba sendo um faz tudo na empresa, né? E aí, a verdade é que toda profissão, por mais bem executada que seja, ela tem um limite. Você vai até um ponto. Se você consegue produzir X em 8 horas, você quer aumentar a tua produção, você tem que trabalhar 10 horas, 12 horas. E aí, se quer aumentar mais, como é que faz? E se der um BO, se der um problema, como é que faz? Não faz. Não faz. Não faz. E aí, nessa tentativa de tentar resolver, para eles ficar com o caminho livre. Não, eu vou exercer só minha profissão. Eu sou um engenheiro, vou só fazer a parte de engenharia na minha empresa. Eu sou contador, vou só fazer a contabilidade. Eu sou mecânico, eu vou lá, estar embaixo dos carros, vou estar exercendo a minha profissão. Quando ele precisa, sabe que tem que resolver outras coisas, tem que ter alguém para vender, tem que ter um financeiro, tem que ter alguém de compra. Qual é que é a ideia dele? Vou contratar um bom, perfeito, uma pessoa que já sabe, né? Um especialista no assunto. Especialista. E aí contrata um especialista. Qual que é a lógica dele? Cara, agora é com você. Não entendo de financeiro. Você entende, Cris? Te contratei para isso. Te contratei para resolver. Vai, Cris, resolva a minha vida aqui que eu vou lá enfiar embaixo dos meus carros aqui para fazer minha profissão. Aí fica que nem trabalho de colégio, né, Campa? Tu faz isso, eu faço aquilo, e ninguém vê o que o outro fez. Quando chega, faltou um monte de coisa para entregar o trabalho final. Exatamente. Então, você tem muito aquele conceito, né? Não, eu só preciso entender a minha profissão. Só preciso entender aquilo que é o coração da empresa. E tem muita gente que é exatamente isso. Não, o coração da minha empresa é as vendas. Então, toda energia para as vendas. Eu sou um vendedor, eu sou um diretor comercial, sou um gerente comercial. Toda energia para as vendas
A compra, outro se vira lá, dá o jeito dele. A financeira, outro se vira, dá o jeito dele. Faturamento, expedição, se vira, dá o jeito dele. Fica só focado na profissão. Isso quando não esquece... Por quê? Porque a profissão é a minha profissão. É assim que a pessoa que ela tem essa visão, o que ela enxerga. A minha profissão é a coisa mais importante. As outras coisas não são importantes, então se vira. Se pudesse ter um organograma nessa empresa, teria lá no centro a profissão e o resto bem pequenininho ao redor. Ou nem teria. Ou nem teria. Às vezes tem aluno que me pergunta no organograma, não, mas a nossa empresa principal, o negócio é a venda. Mas aí eu tenho a manutenção. A manutenção não é o negócio principal, nem põe no organograma, nem se preocupa com isso. RH também, tem RH 50 funcionários, mas não precisa de RH. Não precisa de RH, então nem põe lá, porque está exercendo a profissão, quer fazer aquilo que sempre fez. E falando em RH, né, Cris? E aí, olha só esses pepinos. Às vezes está lá, funcionário registrado errado, pagando errado, emitindo nota errada. Não, mas é o contador que resolve. É o contador que me diz, eu vou lá e falo. Não preciso entender, eu tenho um bom contador lá que me dá a solução. Legal. E se estourar? E se estourar? E se der um pepino, a Receita, o Ministério do Trabalho, o Juiz do Trabalho, ele vai para cima do contador? É ele que vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta, quem vai pagar essa multa, quem vai pagar esse problema todo, aí vai ser o empresário. Porque ele sabendo ou não sabendo daquela responsabilidade dele, ele sabendo ou não sabendo daquela legislação, ele vai pagar igual. Então, aí que estoura, né? Aí uma solução, às vezes, que se encontra, vamos buscar uma consultoria. Busca uma consultoria para resolver isso para mim. Válido? Claro. Opa, peguei um profissional lá que entende. Legal. Só que aí, de novo, se está lá só focado na profissão, mecânico, consertando o carro, engenheiro com o projeto, cabeleireira lá com os cabelos dela, contrata um consultor. O consultor vem com visão de fora, traz coisa de fora. Às vezes aceita a ideia, às vezes não aceita, às vezes se acaba se adaptando à visão que o consultor tem. Não estou queimando o consultor, né, Cris? Acho que consultoria é muito válida sim, mas o que acontece? Não posso largar na mão do consultor, não posso largar na mão do colaborador, não posso largar na mão. Resolve? Calma, não é por aí o caminho. Não funciona. Pode ter, mas precisa o quê? Junto. Pode ter o consultor, pode contratar a pessoa, pode botar alguém fazer o financeiro, pode botar alguém fazer o RH, mas o que o empresário precisa? Precisa justamente o comportamento que a gente vai falar hoje, que tem a ver com, poxa, eu não posso simplesmente largar, eu tenho que conhecer daquilo. Eu tenho que saber, se eu não sei, as pessoas vão me enrolar. Puxa, eu coloco um financeiro, toma conta para mim. Ah, não entendo, toma conta. Será que a pessoa entende mesmo? Ou será que a empresa que ela veio que entendia? Porque às vezes tem isso, né? É o que a gente sempre fala. Uma empresa, uma pessoa medíocre que vai trabalhar numa empresa extremamente organizada, com processo para tudo, essa pessoa vai ficar muito boa lá. Agora, se você pegar uma pessoa muito boa e colocar na tua empresa, e a tua empresa não tem uma organização, não tem processos, não tem uma cultura instalada lá, essa pessoa muito boa vai virar medíocre. Exatamente. Então, às vezes, pegar a pessoa era muito boa naquela empresa, aí coloca na empresa lá e larga. Será que eu posso confiar que ela vai fazer do jeito certo? De repente, a pessoa está dando o melhor dela, mas o melhor dela não está sendo bom o suficiente. Mas é assim mesmo. Poxa, eu não entendo, larguei na mão dela. Não entendo. É ela que vai resolver para mim. Ou ainda, será que eu sei que a pessoa não está na mãozinha grande ali? Se eu não controlo, se eu não tenho ideia, acontece. Muito mais do que se imagina, Cris. Acontece mesmo. Com certeza. Acontece, porque se simplesmente largou, deixou na mão dos outros e não tem a noção daquilo que nós vamos falar agora. Exatamente. E aí, se está lá só exercendo a profissão, a gestão é amadora, não está preocupado? Não, peraí, eu sou mecânico, eu conserto carro, está preocupado em consertar carro, aprender técnica de consertar carro, aprender a nova injeção, aprender não sei o quê. Aí, tá lá, financeiro de forma amadora, vendas de forma amadora, estoque de forma amadora, gestão da equipe de forma amadora, RH amador,
a parte de tributos aí, dependendo só do que o contador diz, sem estar entendendo aquilo que está acontecendo. Parte trabalhista, sem estar entendendo tudo de forma amadora. Está preocupado só com a profissão, Cris? Vai levando um dia após o outro. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Esperando, né? Qual é o plano da pessoa que está ali só exercendo a profissão? O plano é o quê? Ó, amanhã vai melhorar. Mês que vem, quem sabe? Tenho fé. Tenho fé. Vai melhorar. Deus me ajuda, né? Isso até ajuda a esperança. Me ajuda aqui, eu sou um trabalhador, eu chego cedo. Eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, eu trabalho pra caramba, eu mereço dar certo, a minha empresa merece dar certo, mas faz para dar certo, precisa fazer para dar certo. Com base no quê, Campo? Com base no quê? Com base nesse comportamento. E esse comportamento é um comportamento muito simples. Esse comportamento é você trocar de profissão. Sabe qual a profissão que eu estou falando? Vai deixar de ser profissão? Troca de profissão. Troca. Troca para qual? Profissão empresário. Empresário profissional. Para de ser o mecânico profissional, o engenheiro profissional, o contador profissional, cabeleireira profissional, a esteticista profissional, enfermeira profissional, seja o empresário profissional. Mas, Campa, eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto de consertar carro. Eu gosto de atender as pessoas, de aplicar injeção nas pessoas, eu gosto. Vou deixar de fazer? Não. Faz isso também se você gosta. Mas começa a olhar para outras coisas. Agora você não é mais essa profissão. Você não é mais enfermeiro, você não é mais mecânico, você não é mais contador. Você é empresária, você é empresário. Então se comporta como empresária, como empresário. Isso é o que a gente chama de profissão empresário. Isso faz toda a diferença. Profissão empresário. Empresário profissional. E essas palavras, elas são fortes, né, Campa? Muito forte. Tão fortes porque agregam nelas coisas que aquele profissional de antes não sabia fazer. Mas essas coisas que esse empresário profissional precisa fazer para a empresa dar certo, ele precisa realmente colocar dentro da mochilinha, botar nas costas essas competências, esses comportamentos, para a coisa andar. Claro. Lógico, né, Cris? É importante que a gente deixe claro, porque, mas Campo, eu estou começando a empresa agora, tem eu e mais 3 funcionários. Tudo bem. Precisa exercer a profissão ainda. Sim. Precisa exercer ainda. Mas sabe o que não dá? O que não dá é ter lá 5, 6, 10 pessoas para fazer aquilo que você faz e você ser o maior fazedor. Não dá. A empresa não vai decolar. E isso é pela gestão amadora do negócio. E por que nós estamos falando isso, né, Campa? Porque a gente vê muitos empresários que entram no nosso curso Empreendedor Líder, que entram nas nossas jornadas, que respondem às pesquisas, eles dizem assim: faz 10 anos que eu tenho minha empresa, 20 anos ou até 30 anos que eu tenho minha empresa e continua com esse comportamento de funcionário da própria empresa. De funcionário. E não de empresário profissional. Não tira fé. Isso dá consequências na vida dele, dá estresse, dá incêndio para pagar, dá muita dor, desgosto. Dá falta de ver os filhos crescer. Desgosto, vontade de desistir. Então, é muita consequência, é inconsequência, na verdade, o empresário não se formar um empresário de verdade. Porque a responsabilidade está lá, a conta vem. É que nós estávamos falando antes. Se não souber a respeito de leis trabalhistas e fizer errado, o funcionário vai entrar na justiça e vai ganhar. Quer goste, quer não goste, quer saiba, quer não saiba. E tantas outras. Eu peguei isso como um exemplo, mas tem muitas outras responsabilidades que são do empresário profissional. Do empresário, né? Tem. Não, e olha só, Cris, olha que interessante isso. Porque qual que é a lógica do negócio? A lógica é que troque o foco, tá? Eu entendo perfeitamente que exercer a profissão, aquela original, é importante. Se você tem lá... Tem muita gente que ama a profissão e não tem nada de errado com isso. Mas olha só o que eu quero te falar, Cris. Exercer aquela profissão é importantíssimo. A pessoa que é um engenheiro, ter que exercer aquilo é importantíssimo. Ok? Mas existem coisas que são muito mais importantes. Então tem que trocar o foco daquilo. Trocar o foco para quê? Para começar a olhar a empresa como um todo. Começar a olhar verdadeiramente como um negócio. É para enxergar assim, a minha empresa hoje está aqui. Para onde que ela vai? Onde que eu quero chegar?
E aí, assim, ó, qual que é a real? A real é que toda empresa grande, toda empresa bem-sucedida, eu não digo toda, vai, mas 99,5% de toda, 99,5% das empresas grandes, elas começaram pequenas. Sim. Elas começaram, talvez, com uma ou duas pessoas. Sabe o que muda? Muda a cabeça, muda o jeito. É esse empresário que hoje é grande, que é muito bem sucedido, que não é escravo da empresa, que tem vida fora da empresa, quando ele começou, ele já idealizou isso. E ele já começou a ser um empresário profissional, ele já começou a olhar para coisas importantes da empresa, ele já começou a olhar números, ele começou a olhar processos, ele começou a olhar indicadores, ele começou a olhar planos, estratégias, mercado, ele começou a olhar essas coisas, ele deu foco para essas coisas. E é por isso que a empresa dele chegou lá. Você concorda? A gente não nasce sabendo, né, Campa? Ninguém nasceu sabendo. A gente nasce bebezinho igual todo mundo, todos nós nascemos bebê. Ninguém nasceu adulto. Então a gente passou por todo o processo de aprendizado. E aqui ninguém nasceu sabendo, nem eu, nem você nascemos sabendo. A gente era bem mais ignorante a respeito desses assuntos há anos atrás. Mas a gente está aqui para realmente trazer informação. E quem está aqui, nós temos 91 pessoas na live querendo buscar essa informação. Querendo entender como melhorar a sua empresa, como se melhorar como empresário. E ser um empresário profissional vai fazer com que todos vocês tenham resultados que, de repente, não têm até hoje. E aprender faz parte disso. Eu acho que a primeira característica do empresário profissional, no meu ponto de vista, Campa, é buscar aprendizado, buscar o conhecimento, entender o que fazer. Eu não sabia entrar numa live lá no Instagram, agora eu sei. Beleza? Primeiro passinho. É um hábito pequenininho. Buscar o conhecimento na fonte do conhecimento. É que, olha só, no geral, todo mundo é ignorante em alguma coisa. Tem um monte de coisa que a gente é ignorante. Não tem nada de errado. Pô, meu foco até agora foi esse. Agora, qual que é o meu foco? Tá, tudo bem. Se meu foco agora é aqui, eu não sei nada disso aqui, eu vou buscar o que eu preciso para isso. E uma empresa, né, Cris? Uma empresa é muito mais do que a profissão. Ela é muito mais. A verdade é o seguinte, eu adoraria aqui, como empresário, como sócio da Viva Positivamente, vir aqui só fazer minha aula. Adoraria fazer isso. Mas é muito mais do que isso. Se não tem os alunos, eu vou dar aula para quem? Se não tem os convidados na live, eu vou dar fazer live para quem? Se não tem a equipe para me ajudar, para preparar para que a live aconteça, para montar a imagem, aquela parafernália de coisa, como é que eu vou fazer minha aula? Então, nós dois, como empresários, a gente tem que se preocupar com isso. E todo empresário ele tem que se preocupar com essas coisas. E coisas que eu estou falando, coisas do tipo assim, ó, veja bem, ó, se você é aquele empresário tradicional que passa o dia apagando incêndio, você está sempre procurando os melhores talentos que você pode contratar. Né? Precisa de uma pessoa competente, super competente, com anos de experiência, que tenha feito e acontecido. Se você é um empresário profissional, se você sabe que você pode dar atenção às coisas maiores, se você tem planos, você sabe que você não precisa desses super talentos que vão te cobrar um rim e um olho quando sair da empresa. Você precisa de pessoas que você consiga fazê-las pegarem junto com você. Então, o teu foco não é mais só exercer a profissão. O teu foco começa a virar em você ter essas pessoas do teu lado, pessoas que se desenvolvam com você, que aprendam com você, que vistam a camiseta, que peguem junto da empresa. Exatamente. E aí precisa o quê, né, Cris? Para que isso aconteça? Aquela palavrinha começa com P, né, que a gente vive falando. Processo. Processos. É outra preocupação do dono. Processos. Como é que eu vou? Mas é só fazer processo? É só escrever um manual e deu? Você acha que é, Cris? Faça um manualzinho lá de como faz e pronto. Não, é uma visão de todo, né? Não é fazer um manualzinho lá de como é que a secretária vai atender o telefone. Não é isso. É muito mais que isso, né? O contexto geral da empresa. Enxergar a função do empresário, primeiro, é enxergar a empresa como um todo, para daí poder fazer os processos e fazer as coisas que precisa. Não é algo pontual. Claro. Facilitar. É se preocupar com cada um. Claro. É se preocupar com o que a gente chama de pilotão automático da empresa, né? Que é o que as pessoas saberem o que fazer, como fazer, quando fazer e por que fazer. Isso é o processo.
Essa é uma preocupação que, poxa, o empresário que dá atenção para isso, que foca nessas coisas, que fica olhando, mas como que a gente faz as coisas? Quanto tempo a gente leva? Qual o resultado esperado? Tá chegando lá? Não tá? Tá levando mais tempo? Tá atrasando? Tá Tá, com muita quebra, né? Enxergar as coisas que estão acontecendo dentro da empresa. é ali tá indo dinheiro, Cris. Quebra, vai dinheiro. Tempo de atraso, vai dinheiro. Processo Retrabalho, falho. vai dinheiro. Retrabalho, Pode claro. faturar horror. Tem empresa que fatura muito dinheiro. Chega no final do mês, não sobra. Fatura milhões de vez em quando, chega no final do mês, não sobra. Prolabore do empresário desse tamanhico aqui, ó. Por quê? Porque não planejou, não enxerga a empresa como um todo, não planejou aqueles processos, né? Não enxergou que tinha essa quebra, não enxergou que tinha esse retrabalho. Porque tá lá fazendo a profissão. Tá lá fazendo a profissão. E aí, Cris, pegando esse gancho que você falou, tá lá fazendo a profissão. Vamos trazer para a prática isso? Me dá para não ficar sempre nos mesmos exemplos, me dá um exemplo de uma profissão aí, Cris. Vamos trabalhar. Padeiro. Aqui. Padeiro, legal. O camarada tem uma padaria, uma panificadora em alguns locais, né? Uma panificadora, uma padaria, e ele é o principal padeiro da padaria. Ele tá lá, 4 da manhã ele acordou, tá lá fazendo a massa, 6 horas tá assando, 7 horas tá confeitando, meio-dia tá preparando o prato da tarde, tá ali, fazendo a função padeiro. E os outros padeiros? Será que ele consegue olhar se o cara tá desperdiçando ingrediente, se o cara está errando a receita, se o pessoal do atendimento está atendendo errado, se o pessoal do caixa está fechando direitinho o caixa, se o pessoal de compra está comprando as coisas do jeito que precisa. Será que ele consegue se preocupar com essas coisas? Ah, mas é ele mesmo que compra, campa. Tá bom. E aí, como ele compra? Será que ele tem tempo de pesquisar novos produtos, de pesquisar novos fornecedores, de pesquisar novas receitas? Se ele está trabalhando o dia inteiro nas receitas parelho com os outros padeiros, né? Trabalhando junto com os outros padeiros, como se fosse colega deles, aposto que está fazendo a compra de noite, conferindo folha de pagamento de noite, cansado. Confere. Ou está muito cansado e nem confere, vai lá, paga os boletos, paga boleto duplo, porque nem viu se aquilo ali realmente era um negócio que tinha que pagar ou não. Tá ali, vou pagar. Tá cansado. Ou tem alguém lá fazendo de qualquer jeito, né? Fazendo, empurrando com a barriga. Exato. Então empurrando. E aí pega esse gancho. E aí a empresa desse padeiro, ela vai decolar. Ele fazendo mais pães, fazendo mais bolo, fazendo mais torta, a padaria vai decolar? Não. Até vai ter mais pão, mais bolo, mais torta e de repente vai ficar lá vencendo para ninguém comprar, porque também não lembrou de outras coisas que são importantes. Não lembrou que tem que divulgar, não lembrou que tem que melhorar, trocar o layout, não consegue fazer essas coisas. Não consegue, às vezes uma mudança de layout ali internamente poderia aumentar o faturamento do cara. Quando é que vai pensar isso? Tem que fazer pão, profissão padeiro, então troca de profissão padeiro, profissão empresário. Exatamente. Profissão empresário. Aí você começa a olhar, aí profissão empresário, eu começo a olhar meus números. Opa, peraí, nossa, faturei 200 mil, mas só sobrou 20. Não, peraí, o que está errado aqui? Ah, meu preço está baixo, meu CMV está alto, olhei meu DRE, estou olhando minhas despesas estão muito altas, está subindo demais. O contador não me alertou aqui que a gente está com a taxa do Simples muito cara, a gente poderia trocar o regime, aqui não consegui conversar com ele. Não está olhando. Posso passar para um lucro presumido, porque vai me dar 2 ou 3% a menos, 2 ou 3% em 100, 200, 300, 1 milhão, um monte de dinheiro. Opa! Pode estar indo ali o lucro. Pode estar aí, exatamente. Então não está atento a essas coisas. Então, empresário profissional está atento a essas coisas, olhando os números, olhando, peraí, minha empresa está crescendo 30% ao ano, eu quero crescer ano que vem, em vez de 30, quero crescer 60. O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que aprender? Quem que eu vou ter que contratar? Que máquina eu tenho que comprar? Como é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou organizar meu financeiro para isso? Empresário profissional, Cris. Empresário profissional. As minhas vendas. Um mês vende 50, um mês vende 200, outro mês não vende nada, e outro mês tem que empurrar. Não! O que eu vou fazer para regular essa parada aqui? Para que aconteça do jeito certo? O empresário profissional está olhando isso. O que precisa? É o marketing. O que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que mostrar? Onde que eu tenho que estar? Tem que ter tempo. Quem não é visto não é lembrado. De vez em quando tem produtos incríveis nessa empresa, mas ninguém vê. Não tem uma boa copy, que nem diz o Viveiros, que está na live com a gente. Tá na live o Viveiros. Não tem uma boa copy, não sabe divulgar os produtos, não consegue botar para fora aquilo que está ali dentro tão bem feitinho, né? Então como é que vai fazer? Você está exercendo a profissão padeiro.
está exercendo a profissão mecânico, vai pensar isso como? De que forma? Não dá. Não dá. Então, o empresário profissional olha para essas coisas. Olha, sabe para aqui também? Olha lá, peraí, tá todo mundo fazendo isso. Ah, eu quero cobrar mais. Eu quero sair da média. O que eu tenho que fazer para sair da média? Não, todo mundo está aqui, eu tenho que estar em cima. O que eu tenho que Pensar fazer? fora da Melhorar minha caixa. receita? Melhorar o meu layout? Melhorar meu marketing? E tem muita gente que diz que inovar, Campa, tem que ter dinheiro para inovar. Não precisa ter dinheiro para inovar. Às vezes você inova simplesmente olhando como é que a equipe executa um determinado serviço ou como embala um determinado produto e ali já dá uma economia monstra ou reduz o trabalho e reduz o retrabalho. Ali já é inovação. Só com isso já é inovação, então é top. A inovação é no detalhe, Cris. A empresa são vários parafusos. Sim. Você tem que estar constantemente olhando, tem que apertar aqui, aperta um pouquinho ali no detalhe. É uma pequena mudança, é algo que às vezes alguém não caiu a ficha, você está fazendo uma coisinha simples. Às vezes inovar é olhar lá a forma como você está fazendo. Vou pegar o exemplo do padeiro de novo. Sim. É a hora que ele larga o pão, opa, se eu largar nessa hora vai mudar meu faturamento. Vou medir. Largo às 6 da manhã, vou ver quanto fatura. Agora eu vou largar às 7 e ver se aumentou. Agora eu vou mudar uma receitinha aqui que vai deixar um gosto melhor. Opa, mas mudou, o pessoal começou a elogiar, posso cobrar 20% a mais por causa disso. Opa, posso vender isso aqui, agregar tal coisa junto, oferecer junto, um pacote casado aqui. Isso é inovar. Inovar de vez em quando é trazer uma receita antiga, uma receita que ninguém mais faz e que está lá a lembrança do nosso cérebro infantil, lá de quando a gente era criança. Que daí o pessoal vai dizer assim, nossa, que legal, que delícia, isso aqui nunca mais eu tinha visto na minha vida. Então inovou trazendo uma velharia. E a inovação também. Então a inovação nem sempre é fazer que nem o Elon Musk lá, fazer um carro que não precisa de piloto. Não precisa de alguém para dirigir. Não precisa. Não precisa isso. Não precisa. Inovar é detalhe. Exatamente. É detalhe. E tudo isso que a gente está falando, a profissão empresário te leva a sentar numa cadeirinha que muitas vezes aquele profissional da padaria, aquele profissional da oficina, aquele profissional da corte e costura, da contabilidade, do direito, não faz. É sentar na cadeirinha do dono. Dono. Tem que sentar na cadeirinha do dono o máximo de tempo possível. Quanto mais ficar lá na cadeirinha de dono, olhando, analisando, entendendo, mais a empresa vai para cima. Mas vai sentar na cadeira do dono e ficar sem fazer nada lá no escritóriozinho, pronto, Campa. Não. Aí eu vou pegar um negócio, Cris. Aí é seguir, é interpretar do jeito certo. Sabe aquela expressão, eu odeio essa frase. Mas tem uma frase que o brasileiro adora dizer, o olho do dono que engorda a boiada. O olho do dono que engorda o boi, tem gente que diz, né? Mas é a mesma coisa, né? Se você está na cadeira do dono, trabalhando como dono, como profissão empresário, você está engordando a tua boiada. Se você está lá na padaria assando pão, se você está lá na oficina consertando o carro, se você está lá no salão cortando cabelo, lá no escritório fazendo contabilidade, você não está cuidando da tua boiada, você é o boi, cara. Na verdade, você que é o boi. É os outros que estão cuidando de você, é o teu cliente, é teu funcionário, tá todo mundo cuidando de você. Então, quer engordar a tua boiada? Quer mesmo engordar a tua boiada? Quer acreditar que o dono engorda a boiada? Engorda se você estiver na cadeira do dono, fazendo coisa de dono, olhando o número, olhando o processo, olhando o resultado, medindo a eficiência das pessoas, medindo a avaliação de clientes, olhando a concorrência, olhando o mercado, olhando tendência, indo para a feira, abrindo teu horizonte, falando com um colega de área, trocando opinião, falando com um empresário que não é da tua área, que não tem nada a ver com a tua área, aprendendo com ele. Aprendendo com ele. Ouvindo a equipe, fazendo reunião com a equipe, fazendo coisa que tem empresário que nunca fez na vida, uma reunião com a equipe. Né? Entendendo o que é a necessidade e expectativa deles, para eles poderem realmente estar engajados na empresa. E também olhando o cliente, enxergando o que o cliente quer, o que o cliente precisa. Né? Interessar-se verdadeiramente pelo cliente para dar as soluções que o teu cliente precisa. Assim ele vai voltar, assim ele vai comprar mais, assim ele vai te contratar de novo se é um serviço. Então, são detalhes, né? Mas é visão de empresário, profissão empresário. Totalmente, exatamente. Como será que busca esse comportamento? Vamos falar um pouquinho disso? Vamos lá.
Como é que eu busco comportamento, profissão, empresário? Acho que a primeira coisa, né, Cris, é buscar essa profissão. Preciso buscar essa profissão. O que eu tenho que aprender para exercer essa profissão? Tem que aprender. Tem que aprender alguma coisa, será? Tem que aprender, sim. Aprender muitas coisas, né? Tem habilidades, tem competências, tem muitas coisas que precisa aprender. Conta algumas para nós aí. Então, tem que aprender a liderar pessoas. Tenho que aprender a entender a empresa. Muitos não entendem a empresa. Tenho que aprender indicadores. Tenho que aprender a fechar um DRE. Tenho que aprender entender sobre o meu CMV. Tenho que entender processo de vendas. Tenho que entender organização. Tenho que entender uma série de números que eu tenho que olhar constantemente, que a empresa está me mostrando para onde que ela está indo, só que se eu não sei esses números, não entendo. E aí, quando eu falo essas coisas, Cris, tem gente que diz assim, mas então eu vou buscar fazer uma faculdade de administração. Não, mas eu vou fazer agora eu vou fazer uma faculdade de administração. Massa! Mas sabe o que você vai aprender na faculdade de administração? Trabalhar para alguém. Vai aprender a trabalhar para alguém, vai aprender uma outra profissão. Então, a profissão vai ser administrador. E você não precisa ser administrador, você tem que ser empresário. A profissão que você tem que ser é empresário. E o conhecimento que tem que buscar é conhecimento para ser empresário. As coisas que o empresário precisa para realmente conseguir parar de apagar incêndio e organizar os processos ter uma empresa lucrativa, deu? Simples assim. Sem complicar. Sem entrelinhas, sem complicar. Sem estar seguindo 300 pessoas tudo ao mesmo tempo e assistindo 200 mil lives que não trazem resultado nenhum. Direciona, né? E tem aquela história, Cris, que eu estava me lembrando agora, que quero que você conta muito melhor, que é aquela história da galinha. Da galinha e da águia. Tem uma história que é bem antiga, que diz que uma águia estava... Uma historinha bem legal. A águia estava com a asa quebrada e o fazendeiro foi lá, colheu aquela águia e colocou junto no galinheiro, até que ela melhorou, né? Ela melhorou, curou a asa e no final ela se adaptou com aquelas galinhas. Ela ficou no meio das outras galinhas e para ela estava muito bem. Para a águia estava muito bem estar no meio das galinhas. Aí e ela comia junto com as galinhas, dormia assim, empoleirada junto com as galinhas, ficava ali dentro daquele galinheiro. E um dia chegou um outro fazendeiro, amigo do dono daquela fazenda ali, e ele disse assim, aquilo lá é uma águia? Eu disse, sim, é uma águia, só que eu curei ela, porque estava com a asa quebrada e ela está morando ali com as minhas galinhas. Meu Deus, não. A águia tem que ser águia. Uma águia não pode agir como uma galinha. A águia, ela voa. A águia vai longe. A águia tem potencialidades muito maiores do que estar dentro de um galinheiro. E aí ele começou a incentivar aquela águia a voar. No começo ela queria voltar para dentro do galinheiro. Ela voltava. Tirava para fora do galinheiro, voltava lá e faltava só cacarejar junto com as galinhas. E não batia as asas de jeito nenhum. E ele começou a incentivar. Começou a incentivar aquela águia. E aquela águia começou a ir mais adiante. E ela começou a bater as asas. E de repente ela voou. E foi longe aquela águia. E ela começou a desenvolver as suas próprias potencialidades. E nós podemos dizer que o empresário, ele pode estar também sendo uma águia. Empresário águia, ou empresário que está no meio do galinheiro. Empresário águia que está com as suas potencialidades travadas por estar preso dentro de um galinheiro. Mas como assim, Cris? Eu disse, sim. Quando a gente não desenvolve as nossas potencialidades como empresário, que é de gerar emprego, gerar renda, melhorar a sociedade, fazer uma entrega incrível para os nossos clientes, fazer algo a mais. Desenvolver as pessoas. Ouvir as pessoas. Estar no meio de outro empresário. Muitos outros empresários. Porque se a gente não tem amigos empresários, mas empresários que realmente possam puxar a gente para cima. Aqueles que a gente vai ficar com vergonha do estado que a gente está, a gente vai dizer, eu quero ser que nem ele. Quando eu crescer, eu vou ser que nem aquele lá. Tá no meio de um monte de gente assim. Você vai se desenvolver à força. Não tem jeito. Por isso que a gente sempre diz, né, Tanta? Empresário anda com empresário. Águia anda com águia e não com as galinhas. Empresário anda com outros empresários. E isso é incrível, porque é ali que você vai conseguir identificar.
os mesmos problemas, como é que eles resolveram, como é que foi, né? Se desenvolver cada vez mais e sabe o que é mais legal, Cris? Sabe o que é mais legal disso? Você passa a ver, quando você começa a buscar novas habilidades, novas competências, você começa a ver uma nova realidade. E quando você vê e aceita essa nova realidade, você aprende essa nova realidade, você não consegue mais desver isso. Não, não tem como desver. Não consegue voltar ao que era antes. Essa é a real. Você pode até de vez em quando ser obrigado a voltar ao que era antes, mas aquilo passa a te incomodar, isso está errado. Não Sim. pode mais ser assim. Tem que ser diferente. E quando a gente começa a ficar incomodado, é ali que a gente começa a mudar. Exatamente. A gente podia, de repente, lá naquela nossa primeira empresa, quando a gente estava sofrendo daquele jeito, a gente podia ser a águia que estava no meio das galinhas, né? Podia. Nada contra as galinhas, coitadinha, não tem nada, não tem culpa dessa história, né? Mas é potencialidade diferente para isso que a gente está falando. A gente podia estar lá preso no meio de um galinheiro, uma águia presa no galinheiro. Mas hoje a gente está voando. E a gente vai levar muita gente voar com a gente, né, Campa? É a ideia. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. E por que, né, Cris? Por que o empresário tem que ser um empresário profissional? Profissão empresário. Porque é assim que a empresa vai crescer sem dor. É assim que você monta a tua estrutura para que ela funcione. O ideal de uma empresa, o que é? É que ela funcione o máximo possível no pilotão automático. Não tem que estar mandando, não tem que estar em cima, não tem que estar cobrando. As pessoas têm que entrar na empresa e elas têm que se encaixar na empresa. Opa, aqui que eu tenho que fazer é isso, tenho que fazer nesse momento, desse jeito, porque isso, isso e isso. Então isso é cultural. Quando o empresário vira um empresário profissional, ele passa a entender essas coisas e a empresa dele começa a funcionar redondinha. Aí o crescimento é natural, é sem sofrer. É gente que ele vai colocando, as pessoas vão se adaptando naquilo ali, vão se engrenando, as coisas vão acontecendo ao natural. E não é depender da cabeça de ninguém, não é isso. Sistemática da empresa, né? Sistemática da empresa. É aquela história que você sempre fala, né, Cris? Que você sempre fala, ser preguiçoso. Faz bem feito uma vez para não ter que estar fazendo sempre bem feito. Então, capricha na primeira. Capricha Tem gente que diz que é difícil fazer processo, porque dá trabalho, porque não sei o que lá, porque quer voltar lá correndo direitinho lá para a profissão, né? Mas, sim, no começo no começo complicado. Claro que é. Mas a gente trabalha uma vez para não precisar mais trabalhar nisso nunca mais na vida. Olha que baita investimento. Sacada. Claro. E é aí que cresce sem sofrer. É aí que cresce de uma forma simples. É aí que leva as pessoas junto para onde você quer. Sim. Mas é fazendo como? Focando em coisas de dono. Focando em coisas de empresário. Priorizando. Campo, tem que deixar de ser padeiro, deixar de ser mecânico. Se eu amo aquilo, não deixa. Diminui aquilo e aumenta a tua carga de profissão empresário. É aí que vai ser mais fácil. É aí que o sucesso vem. É aí que a empresa cresce. É aí que você trabalha com leveza, é aí que você não apaga incêndio. É esse o caminho. Gostaria de dizer, né, Cris? Eu adoraria dizer que tem mágica, mas não tem mágica. Não tem, tem que fazer o que tem que fazer. E essa é uma puxada de atenção que eu acho que a gente precisa dar para os empresários que estão com a gente aqui. É que às vezes tu diz assim, ó. Ah, eu vou contratar alguém para trabalhar no meu financeiro. Tudo bem. Ah, vou contratar alguém para limpar a minha empresa. Tudo bem. Vou contratar alguém para dar manutenção nos veículos. Tá tudo bem. Agora, eu vou contratar alguém para fazer os meus processos. Eu vou contratar alguém para fazer o meu planejamento estratégico. Ah, não. Você pode delegar todas as funções da tua empresa, menos a função de dono. Como é que tu vai arrumar? Vai contratar uma pessoa para ser o dono da tua empresa? De que jeito? Vai ser teu chefe. Vai ser não teu dá. Chefe. Só que com detalhe, ele vai ser teu chefe e não vai ser a pessoa que está com o dele em jogo, né? Se der errado... Tu vai pagar a conta. A dele e do erro dele, de repente, se acontecer. Exatamente. Então, isso é complicado, não dá, né? Tem alguns pequenos passos, Campa, para o pessoal que está com a gente aqui hoje poder dar, para poder ser um dono realmente, uma profissão empresária? Vamos falar assim, ó, vamos falar. Primeira coisa é, bata no peito e diga assim, minha profissão é empresário. Não é mais padeiro, não é mais administrador, não é mais diretor comercial, não é mais engenheiro, não é mais contador, não é mais cabeleireira, não é mais enfermeira, não é mais fisioterapeuta, não é mais médica, não é mais dentista.
tua profissão é empresário. Então escreve para mim. Agora eu vou repetir a pergunta que a gente fez no começo aí, ó. Escreve para mim, qual é a tua profissão? Coloca aí para mim, ó, qual é a tua profissão? Vamos ver se você entendeu o recado. Quero ouvir tua profissão agora. Esse é o primeiro passo, tá? Essa é a primeira coisa. Se bater no peito e dizer, eu sou empresário. Então fala aí para mim, qual é a tua profissão? Quero ouvir. Agora, Cris, tem duas coisas assim, ó. Tem duas coisas que eu gosto muito lá do empreendedor líder. A primeira é que o empreendedor líder, eu ensino tudo que o empresário tem que ser para ser um empresário profissional. Tudo aquilo que eu entendo que funciona, né? E dito isso, uma das primeiras coisas que a pessoa tem que fazer é buscar conhecimento. Poxa, o que eu tenho que conhecer para ser um empresário profissional? O que eu tenho que conhecer para ser um empresário profissional? E olha as respostas, ó. Olha aqui, ó. Começou com o Molina Claudete, ó, empresária, Vanusa, empresária, Elizabeth, empresária, Valente, sou empresária, Sidney, minha profissão é empresário, estamos esclarecendo muitas coisas, empresária, Aê! Edu, Eliane, empresária, eu sou empresária, Casa Rão, Igor, sou empresário, futuro empresário faixa marrom, Mário. Mário tá quase sendo faixa marrom. Aê! Vai ser professor já. Claudinei, sou empresário, autoescola aqui, empresário. Presidente, eu queria ouvir empresário. Aqui não quero ouvir Presidente do Brasil, nós estamos precisando mesmo. O Vitor, empresário líder, ó. O Eudásio, sou empresário, ó. Agora sim. Legal, legal. Então é isso. A primeira coisa, né? Bate no peito, diz que é empresário. A segunda coisa, busca aquele conhecimento. Que conhecimento que falta? O que falta? Falta organizar a empresa? Busca como é que eu organizo. Falta processo? Busca a base para fazer processo. Não adianta botar no Google como fazer processo. Existe uma série de bases lá que tem que ter. Busca isso. Tem que aprender a fechar o DRE. Busca aprender o DRE. Tem que aprender a fazer um planejamento, executar o planejamento, processo de vendas, marketing. Busca isso. Busca aprender. E tem uma outra coisa, Cris, que eu amo de paixão no empreendedor líder, que se chama comunidade. O que é comunidade? A comunidade é um lugar onde você está com outros empresários que estão com o mesmo propósito de você, que querem a mesma coisa. Empresário anda com empresário. A agenda anda, exatamente. Então é assim, ó, não precisa da mesma área. Empresários que queiram a mesma coisa que você, que se dediquem à mesma coisa que você. Você tem que andar com gente assim. Então, procura a tua comunidade. Qual comunidade você quer estar? Qual comunidade? Com quem que você quer interagir? Poxa, tanta gente reclama, mas caramba, eu não tenho com quem conversar, não tenho com quem discutir problema. Mas aí vai olhar a rede dessas pessoas. Tem um amigo que é funcionário público, nada contra. Não, nada contra, pelo amor de Deus. Tem um amigo que é empregado, nada contra também. Mas o que acontece? Essas pessoas não vão conseguir contribuir com você. Por mais que elas queiram. Elas não vão conseguir, elas não vivem o mesmo problema que você. Elas não vivem a mesma realidade. Então, qual comunidade você quer estar? Onde você quer estar? Com quem você quer estar trocando opinião? Pode então, ter os amigos claro. Que é funcionário público. Legal. Mas também precisa andar com o empresário. Também. Não é para sair desfazendo amizade. Não estou falando isso. Não, o cara é meu parceirão de esporte, de trago. Não interessa que seja, continua. Mas busca estar em outros meios também. Isso não é interesse. Não é interesse. Comunidade é um meio onde todos se ajudam. Isso é uma comunidade. Então, qual comunidade você quer estar inserido? Unidade. O que diz essa palavra? É uma unidade comum, onde as pessoas têm objetivos comuns de desenvolvimento, inclusive de desenvolvimento da própria sociedade, do Brasil como um todo. Exatamente. E essa é a nossa causa, né, Campa? Desenvolver o empresário para a gente poder melhorar a economia do Brasil, gerar emprego, gerar renda, ser independente do governo que esteja lá. É isso que a gente prega todo dia. Essas 69 pessoas que estão com a gente aqui agora, Cris, se qualquer coisinha que eles pegarem que melhorar, eles vão me ajudar isso. Vão me ajudar a nós melhorar a economia do nosso país. Por quê? Vão melhorar as empresas deles, vão melhorar, dar mais condição de vida para os colaboradores deles, para as famílias deles. E é isso. Então, isto é pensar em comunidade. Isso é estar numa comunidade. Então, são essas três coisas, Cris. Bater no peito, dizer minha profissão é empresário, buscar conhecimento e andar com as pessoas certas. Esses são 3 passinhos simples que todo ser humano pode fazer. Exatamente. Exatamente.
Show de bola. E a gente tem isso, Campa. Eu vou dizer que eu tenho orgulho da comunidade do Empreendedor Líder, tenho orgulho de poder formar empresários. Você está todo dia ali dando aulas, essas gratuitas nas lives, como as aulas também que são do curso. Isso é muito legal. Muito legal. É a nossa parte, né, Cris? Estamos fazendo a nossa parte. Estamos fazendo a nossa parte. Qual é o resumo? Conta para nós aí. Resume. Assim, ó, você que ouviu a gente aqui do começo até o fim. Ah, mas eu perdi o começo. Vai ficar gravado aqui, não tem problema, né? Você tem dois caminhos. Você tem dois caminhos. Você segue, pode seguir com a tua profissão, pode continuar sendo padeiro, pode continuar sendo engenheiro, mecânico, chapeador, eletricista, esteticista, que for, pode continuar com a sua profissão. Provavelmente você vai ficar lá, apagando incêndio, provavelmente você vai ficar resolvendo pepino, provavelmente você vai ter que chegar cedo, vai ter que sair tarde, vai ter que estar em cima da tua equipe o tempo inteiro porque não funciona, vai continuar dizendo que é o olho do dono que engorda a boiada, por isso que eu faço o campo, por isso que eu estou ali. Essa é a primeira opção. A segunda opção é você vestir a camiseta de profissão e empresário, assumir o comando da tua empresa, sentar na cadeira do dono e começar a fazer também coisas de dono. Muito mais coisas de dono do que coisa de funcionário. Deixa para os funcionários que é de funcionário, treina eles, contrata as pessoas, treina do seu jeito, coloca os processos, a cultura de processo, rodar do jeito certo e passa a fazer coisas de dono. Começa a partir de agora, um pouquinho. Não precisa virar chave. Não, a partir de amanhã eu não conserto mais carro, não corto mais cabelo. Talvez se quebre se você fizer isso. Mas começa a abrir a mente que você tem que fazer também coisas de dono. Incorpora na tua rotina coisa de dono. E aposto, tem muita coisa na tua rotina de profissão aí, que não é profissão empresário, que você tem gente para fazer e você não deixa. Você não deixa, você acha que eles não vão saber, você acha que eles não vão dar conta. Você não impede, muitas vezes. Aposto. Aposto que se eu sentar com cada um aqui durante um dia inteiro, eu vou ver você fazendo coisa na empresa, que tem gente lá do teu lado, louca para fazer, esperando uma oportunidade que você não dá. Estou falando com quem tem colaboradores, né? Que todo o nosso conteúdo é para quem tem pelo menos 5 funcionários ou mais, né? 100, 200, 300, mas pelo menos 5 tem que ter. Ah, eu sou só eu, sou uma MEI. Bom, aí não dá, né? Aí não tem. Então, esse é o caminho, Cris. Esse é o caminho. E coisas de dono, né, Campa? Coisas de funcionário, você arruma as pessoas para fazer. Agora, coisa de dono, se não for você, quem faz? Deixa eu comentar um negócio aqui, Cris. Olha só. Você vê tudo que a gente está falando, de fazer coisa de dono, fazer coisa de empresário. Aí vem uma pergunta. Campa, faz essa live de noite. Estou na hora do almoço, não quero perder. Olha aí, ó. Por que a gente tem coisa que a gente faz durante o dia? Porque você que é empresária, você que é empresário, quer ser empresária profissional, você tem que tirar teu tempo para esse tipo de coisa. Isso é ser empresário profissional, vou tirar meu tempo para aprender. Vou encaixar na minha rotina, empresário, faz coisa de empresário. Então, começa a encaixar no teu tempo. Opa, que tempo eu vou tirar para aprender? Que tempo eu vou tirar para estudar? Que tempo eu vou tirar para planejar, para comprometer as pessoas? Para montar meus processos, para olhar os indicadores, para fechar um DRE, para ajustar os processos, para fazer a rotina de resultado, para fazer os contratos de responsabilidade, para mapear o meu fluxograma, para melhorar meu organograma. Quando eu vou fazer? É de noite? É de madrugada? Não, empresário profissional, profissão empresário. É durante o dia, sim. Faz parte do trabalho do empresário. Se você colocasse lá, fosse contratar um empresário hoje... Sabe aquelas funções que o empresário tem que fazer quando a gente cria um cargo novo lá, porque eu vou pedir para uma agência ou vou abrir uma vaga de emprego? Se eu contratasse um empresário nessa vaga de emprego, eu ia dizer, empresário estuda, empresário se desenvolve. Isto faz parte do estratégico da empresa. E fazer isso durante o horário de trabalho do empresário. Eu acho assim, ó. No momento que a gente tira o tempo para a gente ser empresário e não só trabalhar no dia a dia da empresa, que a gente diz assim, opa, eu vou determinar algum tempo para eu cuidar da minha empresa e não só trabalhar nela, é ali que a gente começa a crescer. E é ali que começa a tirar aquelas correntes de prisão que a gente tem na própria empresa, né? Então, é importantíssimo. Tudo importantíssimo. Uma pergunta aqui, ó. Como começar um processo? Vou te falar. Módulo 1 do Empreendedor Líder, depois módulo 2 do Empreendedor Líder, módulo 3, 4, 5, 6, aí 7, aí eu te preparei toda a base, aí no 8 eu começo a te ensinar a fazer processo.
Exatamente. Tá? A base, começa pela base e se chega lá no 8 te ensino a fazer. Campa, para que possamos assumir o cargo de empresário, a minha empresa precisa de gerente? Não necessariamente. Não necessariamente. Não sei como é que é o tamanho da tua equipe. É uma pergunta muito ampla aqui, mas você tem que ver qual é que é o tamanho da tua equipe. Tem 4, 5? Talvez não precise. Já tem 10, 20? Opa, tá na hora de ter gerente sim. Ter encarregado. Senão você fica lá, você lá no topo lá do organograma e todo mundo abaixo de você. Você vai se ver louca? Você vai, não sei se é homem ou mulher aqui. É Em nome da Ingrid. empresa. Hã? Ingrid, ela escreveu embaixo. A Ingrid, exato. Então, você vai se ver louca se você tiver que estar gerenciando 10, 20. Agora, então você começa a criar as estruturinhas ali, os setores, quem que vai gerenciar, quem que vai comandar. Agora, tem pouca gente, tem 3, 4, aí não. Aí você fica coordenando todo mundo, até você ter 2, 3 fazendo a mesma coisa. E você já começa a pensar num perfil de líder. Campa e crise. Eu gostaria de fazer um planejamento para quais atividades seriam mais urgentes, como empresário, para colocar em prática. Exemplo, um DRE, 2 indicadores e assim por diante. Dessas duas que você colocou, não sei o que é o teu assim por diante que você colocou aí. DRE eu acho fundamental, tá? Você tem que ter um DRE na tua empresa. E indicadores você vai ter para você medir a qualidade de tudo. Porque o que acontece? Quando eu atrelo muito o processo ao indicador, tá? É tudo atrelado, na verdade. As pessoas têm que ter responsabilidade, a responsabilidade é atrelada ao resultado, o resultado atrelado a um indicador. Processo para aquela atividade, atrelado a um indicador. Aí eu paro com aquele negócio de está bem feito ou não está bem feito. Não, está feito de acordo com o que estava esperado, não está de acordo com o que estava esperado. Campa me ajuda. Sou líder de um setor de 100 pessoas, mas não sou dona do negócio e preciso urgente organizar os processos do meu setor. Como posso fazer para isso com a ajuda da dona da empresa? É fazendo a dona querer. Aqui, que você é cessante, a gente ensina empresários, tá? Eu entendo tua boa vontade, respeito. Você deve ser o que a gente chama de intraempreendedor. O que é uma intraempreendedora, no seu caso, né? Menina. Uma intraempreendedora é uma pessoa que empreende dentro do negócio do outro, quer desenvolver o negócio do outro. Pessoas assim, eu adorei. Quer ajudar realmente. É um funcionário comprometido, que a gente diz, né? Todo empresário gostaria de ter gente assim. Todo empresário que nem você. Mas a real é que o processo só muda de cima para baixo. Você não vai conseguir criar isso na tua empresa. Você não vai. Por mais que, não sei se é teu chefe ou tua chefe, te dê carta branca, vai chegar um momento que ela vai dizer, não, assim não, isso não está certo, isso não vai funcionar, e você não vai conseguir fazer. Então, é por isso que eu ensino empresários, tá? Porque tudo isso, a cultura de processos é de cima para baixo. Do meio para cima, de baixo para cima, não vai. É sempre de cima para baixo. Então, você tem que ir aos pouquinhos convencendo ela ou ele, não sei se é ela ou ele, abrir os olhos para isso. Traz aqui para o nosso canal, traz aqui para o nosso Insta. Talvez ela se identifique, talvez não se identifique, não sei. Mas talvez seja um caminho, tá? Sempre de cima para baixo. Eu tenho uma fábrica de cabo de vassoura, Remy Transportes. Tem uma fábrica de cabo de vassouras com 2 funcionários direto, dei um cargo de gerente e um de encarregado para administrar as diárias. Está correto o meu processo? Isso não é um processo. Cara, eu vou te responder isso, eu teria que saber mais detalhes. Tem como, com base só nessa afirmação, analisar isso? Mas isso que ele falou não é um processo. Isto é a determinação do que cada um vai fazer, não é um processo. Exatamente. O processo não é isso, não. O processo é questão cultural, né? Qual o primeiro passo para ser empresário? Abrir uma empresa. Ter um CNPJ. Para ser empresário profissional, é o que a gente falou aqui. É buscar conhecimento, estar no meio de empresário. São essas coisas que a gente falou na live inteira. Assistir a live de novo, porque tá tudo dito nessa live. Eu puxo as orelhas. Encerramos, né, Cris? Para você, nosso muito obrigado. A gente espera ter ajudado de alguma forma. Aqui deixamos o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau. Tchau.